Hoje o bagulho vai ficar sério, hein? Se tem um assunto que divide famílias, igrejas e até amizades dentro do meio cristão, é o batismo infantil. Você já ouviu alguém falar assim, batizar criança não vale porque ela não tem fé? Ou então, isso é uma tradição católica, isso não é bíblico? Pois é, gente, tem muita gente boa, sincera e temente a Deus que acha que batismo é coisa de adulto consciente, que o negócio é decidir, escolher, confessar. E de fato, a Bíblia ela fala em crer e ser batizado. Mas e se eu te disser que o batismo infantil não é uma invenção medieval, não é um resto de catolicismo que ficou nas nossas igrejas tradicionais e muito menos uma tradição sem fundamento nenhum na Bíblia? Eu hoje, querido, vou te provar com a Bíblia aberta e a história da igreja na mão que o batismo de crianças é, na verdade, uma das doutrinas mais lindas, mais profundas e mais subestimadas de toda a fé cristã. Então, querido, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para garantir que você sempre vai receber os meus vídeos. Bora lá? Fala galera, Pastor Guedes aqui e, bem, para entender o batismo, você precisa antes entender como que a Bíblia funciona, tá? Gente, a Bíblia não é uma coleção aleatória de histórias religiosas. Ela é um relato de um único pacto, o pacto da graça do Senhor sendo revelado progressivamente. Desde o Éden até a cruz, o enredo ele é o mesmo, um Deus santo que se aproxima de pecadores. Começando lá em Gênesis, gente, lá no início, Deus fez um pacto com Adão, lembra? A gente chama esse pacto de pacto das obras. A promessa era simples, a vida mediante obediência, ou seja, se Adão obedecesse plenamente o que Deus tinha pedido, Adão receberia a vida eterna. Porém, o homem falhou nesse pacto. Mas Deus, na sua misericórdia, ele estabeleceu o que nós chamamos de pacto da graça. Deus, ele ofereceu e ele oferece salvação gratuita pela fé em Cristo Jesus. E esse pacto da graça, queridos, não é um improviso de Deus. Ele é o plano A de Deus sendo revelado em cada geração. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 7, no ponto 3, vai resumir assim pra gente. O Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, denominado Pacto da Graça, no qual ele livremente oferece aos pecadores vida e salvação por Jesus Cristo. A chave aqui, queridos, é a continuidade. Deus, ele não muda. E se ele sempre incluiu as famílias nesse pacto, por que agora ele excluiria isso, certo? Agora preste atenção nessa virada de chave. A mesma confissão de fé, ainda no capítulo 7, mas agora no ponto 5, vai dizer o seguinte: sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão e pela Páscoa. Sob o Evangelho, é administrado pela pregação da palavra e pelos sacramentos do batismo e da ceia. Gente, o pacto das obras e o pacto da graça, eles são um único pacto, em duas administrações diferentes. O sinal, ele mudou, sim, mas a promessa é a mesma. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a promessa ela continua igual. A única coisa que mudou foi o símbolo. Antes, no Antigo Testamento, era a circuncisão e a Páscoa, e agora o símbolo é o batismo e a Santa Ceia. Bem, queridos, esclarecido esse início, sobre a teologia da aliança, eu ainda estou devendo para vocês um vídeo sobre a teologia da aliança. Vai sair, calma. Tem que ter calma, porque demanda tempo. Você pode até dizer, depois disso tudo, que a teologia da aliança não prova nada. Vamos então mergulhar na Bíblia, que aí não tem como você dizer que eu tô errado, gente. Gente, aqui realmente fica difícil, tá? Na sinceridade, não existe um versículo solto que diz batizai os pequeninos, batizai os filhos de crente. Mas a verdade é que a teologia reformada, ela não trabalha com versículos de prova. A teologia reformada, ela trabalha com a totalidade das escrituras. E a totalidade das escrituras grita uma verdade pra gente de forma lógica. Ela diz assim: Deus sempre incluiu os filhos do seu povo na aliança. Vamos rapidinho lá para Gênesis 17, capítulo 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gente, isso aqui é revolucionário. Deus não está fazendo um pacto só com Abraão, ele está incluindo a família inteira. E qual que era o sinal desse pacto? A circuncisão no 8º dia de vida do bebê. O bebê ele não escolhia, o bebê ele não confessava, ele era simplesmente marcado como pertencente ao povo de Deus. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele vai pregar o sermão mais importante da história. E a multidão pergunta para ele assim: o que a gente faz mediante isso tudo que você disse, Pedro? A resposta dele em Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39 é assim: arrependam-se em cada um de vocês e seja batizado. Mas aí continua:
porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele ecoa exatamente o padrão de Gênesis 17. A promessa é para vocês e para os seus filhos. Isso não é um detalhe. Essa é a espinha dorsal da teologia do Pai. Se o Antigo Testamento os filhos eram incluídos e agora a graça foi ampliada no Novo Testamento para judeus e gentios, sério que faria algum sentido excluir as crianças desse pacto? É óbvio que não, gente. Você pode ainda estar se perguntando, né? E a prática apostólica na história da igreja? Eu sempre soube que isso é invenção católica. Gente, o livro de Atos está cheio de relatos de batismo de famílias inteiras. Se você for em Atos 16:15, você vai ver Lídia sendo batizada. E diz o texto que ela e toda a sua casa foram batizados. Em Atos capítulo 16, versículo 33, o carcereiro da cidade de Filipos também é batizado. E também diz o texto que ele e todos os seus foram batizados. Realmente, gente, o texto aqui não diz e havia bebês nessas casas, mas também não diz que não havia. O ponto de virada aqui é que a unidade familiar inteira era incluída na aliança. Agora prepara, tá? Porque a palavra vai ficar cada vez mais linda. Olha 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Paulo está falando sobre casamentos mistos, ou seja, um crente e um não crente casado. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Queridos, a palavra santos aqui não significa que a criança é automaticamente salva. Significa que ela é separada, consagrada, colocada numa posição especial diante de Deus. As crianças, filhos de crentes, não são e não devem ser tratadas como pagãs. Se os filhos dos crentes são considerados santos, ou seja, separados para Deus, por que negar a eles o sinal desse pertencimento à família de Deus? Se eu faço parte da família de Deus, o meu filho também tem que fazer parte, senão não seria justo. E, gente, para fechar essa base bíblica com chave de ouro, vem o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Jesus diz assim: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Cristo pega as crianças no colo e abençoa elas. Gente, se Jesus as acolhe e diz para essas crianças que elas fazem parte do reino de Deus, com que autoridade a igreja pode fechar a porta da aliança para elas, negando o batismo? Pensa nisso. Mas você deve estar aí ainda cheio de objeções, né? Eu ouvi falar isso, eu sei de aquilo. Bom, bora tentar responder essas objeções? E, gente, aqui eu respondo com total respeito, tá? Mas com plena convicção. A primeira objeção que sempre levantam é: mas a Bíblia não ordena batizar crianças. Sim, isso é verdade. Não tem um versículo explícito, eu já disse isso. Mas, gente, a gente precisa perceber que o silêncio do Novo Testamento aqui é o silêncio da continuidade, não da ruptura. Deus, ele nunca excluiu os filhos do seu povo de toda a história da redenção. Se a nova aliança, a aliança do Novo Testamento, ela é mais ampla em graça, por que ela seria mais restrita no sinal? Ou seja, poucas pessoas podem receber esse sinal. A segunda indagação que sempre trazem é: mas a fé não é um pré-requisito do batismo? Sim, querido, a fé é central. Mas a pergunta é: de qual fé a gente está falando aqui? O bebê, quando ele é batizado, ele não é batizado com a base na sua própria fé. Ele é batizado na base da fé dos pais e da comunidade que confiam na promessa de Deus. É como se fosse uma herança. O filho é nomeado herdeiro muitos antes de poder entender o testamento, não é assim? A gente pode ser um herdeiro se nossos pais tiverem uma herança para nos passar. A gente é herdeiro dessa herança muito antes da gente entender o que significa essa herança. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 74, ele diz assim: as crianças pequenas pertencem à aliança e à igreja de Deus, assim como adultos. E a terceira objeção, aquela que diz assim: o batismo não salva ninguém. E eu concordo totalmente com você. A água, ela não salva, mas o Deus que institui o batismo salva. A eficácia do batismo depende da fé da pessoa, e essa fé nunca vem do homem ou do bebê que está sendo batizado. Essa fé, ela só vem de Deus. A validade desse batismo não depende da idade do batizando. É por isso que igrejas reformadas nunca rebatizam ninguém, porque não é quem aplica o batismo, é Deus quem aplica o batismo que confirma esse batismo na vida da pessoa. O selo, querido, é de Deus, e Deus, ele não muda de opinião. E para a gente poder finalizar aqui,
E a história da igreja? A prática do batismo infantil, gente, não é uma invenção medieval como muitos pensam, muito menos uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Os pais da igreja, Irineu, que foi um discípulo de Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João, Justino Mártir, Orígenes, todos esses homens eles já testemunhavam essa prática nos primeiros séculos. A Didaquê, ela já orientava sobre o batismo. Isso sempre fez parte da vida da igreja. Quando a gente chega então na Reforma Protestante, com Lutero, Calvino, Zwinglio, eles discordavam em muitas coisas, mas eles foram unânimes no batismo infantil. Calvino ele chegou a dizer assim: o batismo é o sinal pelo qual somos admitidos na comunhão da igreja. Como outrora a circuncisão foi o sinal de entrada no povo de Deus, o batismo hoje é o selo da mesma aliança. O batismo infantil, gente, é o testemunho mais puro da graça do Senhor. Ele nos lembra que a salvação ela não começa com a nossa decisão. Não é porque eu resolvi ser crente que eu vou ser batizado. É porque Deus me chamou e eu me batizo. Antes da gente aprender a falar o nome de Deus, Ele já tinha pronunciado o nosso nome. A água que toca a cabeça de uma criança não é apenas água, é a marca visível do amor eterno de Deus. E, gente, para fechar então com chave de ouro, o batismo infantil ele nos ensina 3 verdades transformadoras. Primeiro, Deus é o primeiro a agir. Nós não escalamos o céu, é Deus quem desce dos céus até nós. O batismo infantil ele proclama que a graça vem antes da fé. Segundo, a aliança de Deus ela é familiar. Ele não salva apenas indivíduos isolados. Deus ele redime famílias inteiras, lares inteiros, gerações inteiras. Quando você batiza seu filho, você está dizendo: Senhor, essa vida que te pertence antes de pertencer a mim. E terceiro, o batismo é um chamado à responsabilidade. O batismo ele não é um amuleto de proteção. Os pais e a igreja eles assumem um compromisso de criar essa criança no evangelho até que ela, pela fé, confirme seus próprios lábios, dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor. O batismo infantil, queridos, então, é a prova visível de uma promessa invisível. É a lembrança de que o Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Enquanto houver igreja, querido, haverá água, haverá promessa e haverá esperança. Porque o nosso Deus ele não muda e o sinal da sua aliança também permanece para sempre o mesmo. E aí, esse vídeo conseguiu clarear sua mente? Se você tinha dúvidas sobre batismo infantil, eu espero em Deus que esse estudo tenha te ajudado. Se você já crê nisso, se você já crê no batismo infantil, é muito bom poder celebrar com você a fidelidade de Deus. Agora comenta aqui embaixo. Você foi batizado criança ou adulto? Vamos trocar essa ideia? E olha só, se esse vídeo te edificou, compartilha com aquele amigo que ainda tem dúvidas sobre o tema. Toda a verdade é de Deus e a verdade liberta. Valeu, galera, e até o próximo estudo. Tchau!